Meus irmãos, graça e paz, saúde e prosperidade a todos. É uma grande alegria, uma grande honra estarmos juntos mais uma vez para fazermos mais uma live, para através dessa live levarmos a santa, poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. O nosso propósito através dessas lives é de fato e de verdade difundir o reino de Deus e sua palavra, e que essa palavra viva e eficaz, ela possa chegar até o seu coração, aonde quer que você se encontrar, independente da situação que você venha enfrentar, que a poderosa mão de Deus, que o grande amor de Deus e que a consolação do Deus Espírito Santo esteja com você. Então, eu quero que você pare agora, onde você estiver. De já eu te agradeço pela sua atenção e certamente Deus tem uma bênção para você. Nós vamos ler a palavra do Deus eterno nesse momento, no livro do profeta messiânico, capítulo 40, Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 40, nós vamos ler os versículos 30 e 31, que nos diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Queridos, o profeta Isaías, ele é conhecido por nós como um dos profetas maiores. Os irmãos há de convir que existem na Bíblia Sagrada profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Estes profetas são chamados de profetas maiores. Os demais profetas, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles são chamados de profetas menores. A diferença é simples. Os profetas maiores tiveram um período mais longo. Os profetas menores tiveram um período mais curto. Por exemplo, Isaías, o profeta em apreço, foi profeta por mais de 40 anos. Ao passo que, por exemplo, Jonas levantou-se apenas com uma profecia para os ninivitas e logo desaparece do cânon sagrado. Então essa é a diferença entre profeta maior e profeta menor. O profeta Isaías, ele é conhecido, é destacado entre os rabinos, entre os estudiosos, entre os leitores da Bíblia. Ele é destacado como um profeta da elite. Deus levanta o profeta Isaías com profecias áureas e fulgurantes para ajudar. Deus levanta Isaías no meio dos nobres. Por isso ele é considerado o profeta da elite da nação judaica. Isaías, ao estudarmos a sua biografia, a sua história, a gente vai ficar muito encantado. Uma pessoa disposta. Todavia, há um grande perfil na vida do profeta Isaías. Isso está registrado no capítulo 6 do seu livro, quando ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, a partir daí, a partir da morte do rei Uzias, o profeta Isaías nos dá a entender que teve um encontro real com o Eterno, com o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Quando a gente estuda o livro do profeta Isaías, a gente observa que o livro se divide pelo menos em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 39 do seu livro, as profecias, Deus está virado com a nação de Israel. Deus estava olhando para a nação de Israel com ira, por conta das suas patologias, por conta dos seus erros, por conta das suas quedâncias, por conta dos seus desvios espirituais. Israel havia se prostituído. Tanto é que no capítulo 3, aliás, no capítulo 1 de Isaías, nós vamos ler agora, Isaías no capítulo 1, versículo 3, a Bíblia nos diz exatamente isso. Venham comigo, olha só.
Isaías 1, versículo 3. Olha as duas figuras que Deus usa para dizer de dois animais, e que esses dois animais estavam melhor do que a nação de Israel. Vejam, Isaías 1, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Percebe como Deus estava olhando para a nação de Israel? Então é nesse entrementes, é nesse meio de uma nação que estava totalmente num grande declive espiritual, é no meio dessa, digamos assim, dessa pandemia espiritual da nação, que Deus levanta esse profeta com profecias áureas, com profecias robustas, com profecias profundas e com profecias cristocêntricas. Todavia, do capítulo 1 ao 39 é Deus irado. Mas no capítulo 40 de Isaías, Deus começa agora, numa nova fase, dando a Israel, mostrando para Israel que apesar da sua fúria, apesar da sua ira, apesar do seu furor e do seu descontentamento com a nação, Deus sempre vai oferecer uma porta de escape. Viu, Flávio Ulisses? Deus sempre vai oferecer uma nova oportunidade para todos quantos quiserem a sua misericórdia. Vem comigo. Isaías no capítulo 40, o capítulo 40 de Isaías começa dizendo exatamente assim. Olha o verbo, consolai. E esse verbo ele está escrito por duas vezes simultâneas. Consolai, consolai o meu povo. Vejam como o quadro agora está sendo mudado. Aquele mesmo Deus que diz no capítulo 1, versículo 3, que a nação de Israel, que o boi e o jumento estavam se comportando melhor do que a nação, apesar de toda essa situação, no capítulo 40, Deus agora orienta o profeta para falar ao povo dizendo: console o meu povo. Consolai, consolai o meu povo. Consolar, o que é isso? É trazer uma espécie de paz, trazer um conforto, trazer uma palavra de ânimo, trazer uma palavra de alegria, trazer uma palavra de vitória. Porque, amados, há momentos na nossa vida que, independente do nível que a pessoa possa ter e ser, independente de ser ele um verto ou um intelectual, independente de ser um príncipe ou de ser um plebeu, independente de ser um gênio ou uma pessoa leiga, todo ser humano precisa de uma palavra de conforto. Todo ser humano precisa de um abraço amigo. Todo ser humano precisa de uma palavra de paz. Ora, o próprio salmista Davi, ele dá um grito lá no Salmo 23, e poucas pessoas ouviram o grito de Davi. Salmo 23, versículo 3, ele grita e diz: refrigera a minha alma. O que é refrigerar? É restaurar, restabelecer, refazer, recuperar, trazer de volta a beleza. Como que dizia: não quero que as pessoas me honrem e me respeitem só porque eu sou rei de Israel, mas quando dentro de mim eu estou triste. Não, Davi queria ser feliz por dentro. No Salmo 51, ele nos dá nesse mesmo tom, ele diz: devolve-me a alegria da tua salvação. Não retires de mim o gozo, a alegria da salvação. Ora, queridos, então Deus, ele sempre vai ofertar a todos os carentes uma nova oportunidade. Por isso, o capítulo 40 de Isaías começa dizendo: consolai, consolai o meu povo. O que me chama a atenção aqui é que a misericórdia do Eterno, ela não tem fim. Aleluia! Isso encanta a minha alma, a misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Porque alguém pode estar no mais bravo vale, no mais profundo vale, no mais terrível precipício. Não importa a situação, Deus sempre vai ofertar. Deus sempre vai oferecer uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de restauração,
de recomeço. Por isso ele diz: consolai, consolai o meu povo. Glória a Deus. Diz o vosso Deus, e digam e falem mansamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, e que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus erros, por todos os seus pecados. Muito bem, do capítulo 40 de Isaías até o 54, é essa parte em que Deus oferta, em que Deus como que abre os braços e diz: voltem para mim, venham a mim. Por isso que Jesus, Mateus 11, 28, ele diz isso: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu quero abrir um parênteses aqui agora, para dizer para você, meu irmão, para dizer para você, internauta, para dizer para você, ouvinte, em qualquer lugar que você estiver, quem foi que disse que a sua história acabou? Quem foi que disse que não vai dar certo na sua vida? Quem foi que disse que você nasceu para ser fracassado? Quem foi que afirmou que não tem jeito para a sua vida? Isso é mentira do diabo. Levante a sua cabeça. Volte a sonhar. Volte a sorrir. Volte a acreditar. Porque o Deus a quem tu serves, o Eterno, o Todo-Poderoso, Ele sempre vai te dar uma nova oportunidade de recomeçar. Por isso, não permita que os percalços da vida, não permita que os intempéries da vida, não permita que os revés, as dificuldades da vida venham estar acima da sua fé, do seu ânimo, da sua crença, da sua ousadia em Cristo. A Paulo, escrevendo sua carta aos crentes em Corinto, ele disse: tenha ousadia no falar, falem com coragem, falem com ousadia, liberem palavra de bênção, de vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Esse capítulo 40 de Isaías, ele é um dos capítulos mais áureos para mim, no meu ponto de vista, porque ele mostra a grandeza do Deus a quem servimos. O capítulo 40 de Isaías nos mostra o potencial do Deus Todo-Poderoso, cujo nome é El Shaddai. Esse Deus Todo-Poderoso. Ora, Isaías 40, versículo 15, ele diz aqui: eis que as nações, todas as nações, imagine aí, 7 bilhões de pessoas na terra, todas as nações são consideradas por ele como a gota de um balde. Você sabe o que é uma gota d'água, meu irmão? Imagine Deus olhar para todos os mortais da terra e considerar menos do que uma gota. Isso para mostrar o poder, o potencial do Deus a quem nós servimos. Isaías 40, 22, olha o que diz a Bíblia: ele é que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o Todo-Poderoso. Meu irmão, o Deus do capítulo 40 de Isaías é o seu Deus. Aquele Deus que não se cansa e nem se fatiga. Eu não estou aqui te falando de um Deus de bengala. Eu não estou aqui te falando de um Deus que está já com os cabelos brancos, descoloridos, ou até desprovido de proteção capilar como eu. Eu não estou te falando de um Deus minúsculo, de um Deus que está sentado numa cadeirinha curvado, com a espinha dorsal curvada, porque não pode se levantar. Eu estou falando de um Deus eterno. Aquele que disse: antes que houvesse dia eu sou, e ninguém pode escapar das minhas mãos. E operando eu, quem impedirá? É esse o Deus que eu te falo acerca dele, o Todo-Poderoso. Aquele que se revelou para Moisés como eu sou o que sou. Aquele que se revelou para Abraão como o Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 17 e versículo 1. Ele diz: Abraão, eu sou El Shaddai, o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. É esse Deus que eu estou te falando acerca dele, meu irmão. Apesar desse Deus ser tão grande, tão poderoso, ele é um Deus que se preocupa com você. É um Deus que quer ver o seu bem. O bem de Deus é de dentro para fora. O seu espírito, segundo, a sua alma e terceiro, o seu corpo. Deus não tem interesse
que nós estejamos sarados só no físico, só na matéria, só no bios. Deus tem interesse que meu espírito esteja em comunhão com Ele. Deus tem interesse que a sede das minhas emoções, a minha psiche. Pastor William Santos, o que é psiche? É a alma, que vem do termo hebraico nefesh, que aparece como sede das emoções. Por isso a Bíblia diz que quando nós buscarmos a Deus, buscarmos de todo o coração e de toda a nossa alma. Esse é o Deus que quer nos abençoar. A bênção plena, de dentro para fora. A bênção no meu espírito, quando eu tenho comunhão com Ele, quando eu reconheço Ele, quando eu entendo que sem Ele nada sou. A bênção nas minhas emoções, quando eu amo, quando eu me alegro com tudo que tenho e com tudo que sou. E depois vem a bênção física, a bênção no corpo, que é a saúde, não é? Porque um dos nomes do Eterno é Yahvé Rafá, o Deus que sara, ou que não permite que as doenças venham sobre nós. Até porque no livro dos Salmos, no Salmo de número 32, verso 10, a Bíblia diz que doença, que mazelas, que dores são para os ímpios. Mas para os que temem e esperam no Eterno, serão cercados pela misericórdia de Deus. Bendito seja o Senhor. Então, nessa hora, eu quero dizer para você, creia na mudança. Você não nasceu para ser derrotado. Você não nasceu para ser um lelé, um João Ninguém, um Zé Ninguém, ou uma pessoa, Maria vai com as outras. Não, você nasceu com um propósito. Você é escolhido de Deus. A Bíblia diz no livro de João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 16: não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Você é escolhido de Deus, meu irmão. Minha irmã, você é escolhida de Deus. Deus escolheu você. Você faz parte de uma escolha de um Deus que não erra. Deus não escolheu você por acaso. Ele sabe o nível, Ele sabe o grau do filho e da filha que você é. Por isso, dobre a sua atenção agora aqui para mim. Volte a sonhar. Acredite nos seus sonhos. Acredite numa mudança. Acredite, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Olha só, existem muitos ministros falando que o choro dura uma noite inteira. Isso não é verdade. A Bíblia diz que o choro pode, mas não diz que dura. O choro pode durar uma noite. Mas ainda que durasse uma noite inteira, eu tenho notícia linda para te dar. Olha para mim. Preste atenção. Redobre a sua atenção. Não existem 2 noites seguidas. Não existem 3 noites seguidas. Aleluia! Só houve uma única vez em toda a história da Terra que houve 3 noites seguidas, que foi no Egito, quando 3 dias e 3 noites ficaram tudo escuro, e aí foi considerado como noite. Mas fora disso, meu irmão, não existe 2 noites, 3 noites seguidas. Entre uma noite e uma outra, sem dúvida, vai nascer um novo sol. E esse novo sol vai brilhar, vai trazer luz e vida e calor. E eu quero dizer para você que esse sol é a presença de Deus. Sol tipologicamente representa a presença do Deus eterno. Salmo 84, versículo 11, a Bíblia diz que o nosso Deus é sol e escudo e não nega bem nenhum àqueles que o buscam. O que é que você precisa de Deus? Em que área você precisa de um milagre? É na sua área sentimental? O que houve com seus sentimentos? Como está seu coração? Está apertado? Está amargurado? Está triste? Foi humilhado? Foi rejeitado? Deus tem um remédio para o seu coração querido. É na sua área financeira? Como vai suas finanças? Como está a sua casa? Lembra daquela viúva de 2º livro dos Reis, capítulo 4? Que o marido havia morrido e deixou uma dívida muito grande para ela, e os credores queriam levar os 2 filhos? Ela teve sabedoria. Ela foi ao homem de Deus, profeta Eliseu, que lhe deu uma direção, porque o milagre estava na sua casa. E eu quero profetizar para você, há um milagre de Deus na sua casa. Hoje Deus vai capacitar a sua visão para você enxergar um milagre que Ele colocou na sua casa. Portanto, meu querido irmão, portanto, minha querida irmã, portanto, meu querido ouvinte, meu querido internauta, você já nasceu vencedor. Em que área você precisa de um milagre? Na área emocional? Na área sentimental?
Na área financeira ou na área espiritual? Se for na área espiritual, a Bíblia diz, apóstolo Tiago falou claramente, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tudo começa por mim, pastor Flávio Ulisses. Viu, irmão Meire? Tudo começa por mim. É eu que tenho que tomar atitude. Não é assim, irmã Silvana? Deus reage. Agora as pessoas querem que Deus age, Deus nunca vai agir. Deus vai reagir diante da minha ação. Toda ação gera uma reação. Por exemplo, batei e abri-se-vos-á. Quem agiu? Eu que bati. Quem reagiu? Ele que abriu a porta. Buscar-me-eis e me achareis. Quem agiu? Eu que busquei. Quem reagiu? Deus que se deixou ser encontrado por mim. Sempre vai ser assim, meu irmão. Agora escute. Deixa eu me posicionar melhor aqui para te dizer a palavra de Deus. Aleluia. Eu sinto uma unção de Deus para falar isso para você agora. É preciso você querer. É preciso você querer mudança. Não adianta o mundo inteiro querer que eu seja abençoado se eu não quiser. Então, dentro desse prisma, eu tenho que ter atitude. Só tem coisas diferentes quem faz coisas diferentes. Se você faz o que qualquer um faz, você qualquer um tem. Se você faz o que os outros não fazem, você terá o que os outros não têm. Então é você quem determina o seu milagre. É você que determina aonde você quer chegar. Eu te pergunto, onde você quer chegar? É você quem determina o seu milagre. Porque um dia Jesus disse para um determinado cego chamado de Bartimeu. Jesus disse, o que tu queres que eu te faça? Quando ele estava parado à beira do caminho. O que tem de gente que sonhou tanto na vida. O que tem de pessoas nesse mundo, pessoas boas, pessoas sérias, que tiveram grandes sonhos, mas pela desventura da vida, pelos interpérios da vida, por situações que a mente humana nunca vai entender. Agora as pessoas se enclausuraram, se entristeceram, fizeram da fraqueza um paletó, se abraçaram, se enrolaram com o fracasso. Não, meu irmão, faça como o cego Bartimeu. Lance de si a capa da tristeza, a capa do trauma, a capa da ruína, a capa da infelicidade. Jogue para trás, dê um salto e corra para Jesus. Eu finalizo essa live. Antes de eu finalizar, eu estarei orando por você. Mas eu finalizo essa live te dizendo 3 fases distintas na vida de um sonhador. 3 fases distintas na vida de um crente, na vida de quem quer milagre. O versículo que nós lemos no princípio da nossa ministração foi o versículo 31 do capítulo 40 de Isaías, quando ele disse: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então eu quero finalizar essa live te falando de 3 estágios na vida de um sonhador. Na vida de um homem que quer vitória, na vida de um obreiro que quer vitória, na vida de uma família que quer vitória, na vida de uma nação que quer vitória. Aqui fala de 3 fases. Começou falando de voar, depois falou de correr e depois falou de andar. Voar, correr, andar. Há fases na vida da gente que tudo é áureo. Aquele momento que se está por cima das coisas, está voando, tudo é belo, tudo é luzes, tudo é holofotes, tudo é belo, tudo é fulgurante, tudo dá certo. A fase do voar, quando todo mundo está querendo estar perto de você, quer estar do seu lado, quer te abraçar, é tapinha dali, é um chamego daqui, dali e assim por diante. A fase em que você está voando, em que aparece amigo de todos os lados. Mas depois passa essa fase e vem a fase que você não dá conta mais de voar. Aí vem a fase que você só dá conta de correr. Mesmo assim ainda tem muitas coisas, muitos amigos,
muitas bênçãos, churrasquinho para lá, coisas parecidas, sabe? Mas depois passa essa segunda fase e vem a fase que você não dá conta mais nem de voar e nem de correr, mas só dá conta de andar. Nessa fase de andar, muitos amigos somem. Nessa fase de andar, muitos desaparecem. Muitos te desprezam. Porque é fácil ter amigo quando as coisas estão bem. Podemos continuar aqui, produção? Sim? É fácil ter amigo quando as coisas estão bem. Quando você está abençoado, honrado, cheio de agendas, no caso do pregador, do cantor, do ministro, do conferencista. Churrasco todo final de semana. É fácil ter amigos. Só que o verdadeiro amigo não é aquele que está com você só no momento do churrasco, da galinhada, das festas, das agendas. O verdadeiro amigo, ele está com você no momento do vale, no momento da luta, quando tudo dá errado, quando todas as portas se fecham, quando todos os amigos somem. O verdadeiro amigo não te despreza. Então eu quero finalizar te falando dessas 3 fases. Tem bênçãos que Deus vai te dar só no momento do voo. Por isso diz aqui, os que esperam. Quem espera no eterno jamais fica decepcionado. Quem espera no Deus Todo-Poderoso jamais vai voltar sem vitória. Jamais vai ficar moribundo, macambuzo ou capiongo. Porque esperar em Deus é esperar naquele que é impossível mentir, impossível mudar e impossível falhar. Espere em Deus. Esperar não é fácil, mas esperar em Deus ninguém perde por esperar nele. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Você vai precisar da força de Deus para vencer essa batalha. Você vai precisar da força de Deus para ultrapassar esse vale para o outro lado. Você vai precisar da força do Espírito Santo para enfrentar os inimigos e chegar em plena segurança do outro lado. Então, bênçãos que Deus te dá durante o voo. Quando você voa, você tem uma visão mais nítida. Quando você voa, você tem uma visão mais ampliada das coisas. Quando você voa, você vê por cima. Mas tem bênçãos que se você estiver voando, você não conquista. Por isso vem o segundo estágio, que é o estágio da carreira. Tem coisas que você voando não conquista, mas correndo alcança. Tem coisas que você voando não conquista, mas correndo alcança. Glória a Deus. Por quê, meus irmãos? Porque tem coisas que você tem que ter pressa para conquistar. Se você vacilar um pouco, passa. Então aí nós temos que entender 2 coisas chamadas no grego. Pastora Luciana, Pastora Luciana, Pastora Meire, Irmã Silvana, olha para mim. E você presta atenção. Tem bênçãos que você ou entende o tempo, ou você passa por ela, ou você não compreende, ou jamais irá receber de volta. Por isso a questão do tempo. No Salmo 90, versículo 12, o salmista Moisés falou assim: nos dá um coração sábio e ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um sábio coração. Tem bênção que se você perder aqui agora, se você estiver voando, você vai passar por ela. Porque tem coisa que só o tempo revela. Lembra do Salmo 1? Diz que o justo é comparado com uma árvore que dá fruto na estação certa. Não adianta querer dar fruto na hora errada, porque tudo tem o tempo de Deus. Então esse período do voar, tem bênção que você só vai conquistar na carreira, que é a questão do tempo. Tempo é preciso ser respeitado. Eu não posso me atrasar no tempo e nem me adiantar nele. Porque quando eu me atraso, eu perco bênçãos e milagres. Mas também quando eu adianto,
eu passo por cima de coisas que era para acontecer e não acontece na minha vida. Graças a Deus. Então, nesse período da carreira, você tem que ter pressa. Abigail se apressou quando soube que Davi vinha armado, com 400 homens determinados a matar. Ela se apressou e os irmãos sabem a história. O fim foi que Deus deu graça aos olhos do rei para Abigail e ela salvou toda a sua casa e a sua família de uma grande catástrofe e de uma grande ruína. Então, irmão, se apresse, mas não para passar no tempo. Queira tudo dentro do tempo de Deus. E por último primeiro falou de voar, segundo falou de correr e terceiro e último fala de andar. O que é o andar, meu irmão? Andar fala de equilíbrio, fala de maturidade. Andar fala de tempo, de temperança. O obreiro tem que ter equilíbrio, tem que ter maturidade, tem que ter resiliência de Deus. Então, eu finalizo essa live convidando você para na quinta-feira, a partir das 10 da manhã, exatamente, impreterivelmente às 10 da manhã, eu estarei aqui mais uma vez, nesse mesmo canal, nesse mesmo endereço, trazendo, eu e toda a minha equipe, uma palavra de Deus para o seu coração. Uma palavra de fé e de esperança. Eu quero convidar você que está nos assistindo para que você convide seus amigos para que se inscrevam nesse canal. E que quinta-feira próxima, 10 da manhã, impreterivelmente, eu e toda a nossa equipe de produção estaremos em propósito de oração, consagrando ao Senhor, em jejum, para que através de nós, como vasos de Deus, vamos transmitir uma poderosa mensagem. E que é o alvo, o propósito desta mensagem é chegar ao seu coração, é trazer paz para a sua alma, é alegria para o seu espírito. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Que Deus Todo-Poderoso nos guarde. Um abraço do vosso conservo em Cristo, pastor William Santos. E eu quero deixar aqui para todos vocês o nosso WhatsApp. O DDD nosso é 62, estado de Goiás, aqui de Goiânia. 62, acréscimo do 9, número de telefone 81618567. Esse é o número do nosso WhatsApp. Você querendo um contato direto conosco, nós teremos a honra em manter contato com vocês, orar por vocês e certamente termos de Deus uma palavra para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Que o Deus do céu nos abençoe. E não se esqueçam, os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Recebam a força de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Um abraço ungido do vosso conservo e pastor William Santos. Saúde e prosperidade a todos. E nesse momento, nós vamos falar com Deus. Dobre sua atenção, se possível, curve sua cabeça, se puder, feche os olhos, porque nós vamos falar com Deus. Nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, Deus único, fiel e verdadeiro. Eu quero te louvar, te agradecer por esse lindo privilégio de mais uma vez, através desta live, levar a Tua palavra salvífica, Tua palavra salvadora. Deus, e aonde a minha voz possa chegar, em cada lar, em cada casa, em cada ouvido, em cada coração,
Que o seu amor, a sua bênção, a sua paz e a sua misericórdia venha ao encontro de todos. Eu ministro que a bênção do Deus eterno, que a graça do Deus onipotente, que a unção e o amor do Espírito Santo esteja derramado em todos os corações, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém, e até a próxima, querendo Deus.